Aqui o Senhor me deu a palavra em Números, no capítulo 22. No capítulo 22, no versículo 20, que diz assim: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então o Senhor falava com Balaão e deu uma ordem ali a Balaão para que Balaão fizesse tudo o que o Senhor dissesse a ele. Hoje você, aleluia, Deus sempre vê a gente falar, mas Deus fala comigo. E você diz, mas como que Deus fala com essa mulher e não fala comigo? Todo pensamento que vem bom, todo pensamento que vem através da palavra de Deus é pensamento de Deus. É Deus falando conosco. Deus fala conosco através da palavra. Através da palavra, Deus fala conosco. Muitas das vezes você quer uma resposta de Deus, mas você quer uma resposta de Deus através de mim falando. Então você não vai ter uma resposta de Deus de mim falando, mas sim pela palavra de Deus. A sua resposta que você precisa tanto, a minha resposta está na palavra de Deus. Então ele estava dizendo, ele disse aqui a Balaão, né? Disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. E sempre as nossas vitórias, sempre a vitória do povo de Deus é fazer o que Deus nos manda. E como que ele nos manda? Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo de Deus, ele é como um amigo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele te cobra, ele fala: ei, não faz isso que está errado. Não foi isso que eu te ensinei. A minha palavra não ensina isso. Pratica o bem, pratica o certo, me obedece. Então, muitas das vezes, temos as consequências por causa da nossa desobediência a Deus. Se o teu filho te desobedece, o que que você vai fazer? Vai corrigir, não vai? Você vai corrigir, você vai disciplinar o teu filho. Você vai chegar com ele e vai dizer: olha, o que você fez está errado, né? Hoje, os filhos não querem ouvir os pais dizer que eles estão errados, né? Bate o pé, fecha a cara, trata mal, não querem não ouvir. Mas, enquanto eles são menores, eles vão sim ter que ouvir. E você tem o direito ali de ensinar, de corrigir o seu filho. E com Deus, Deus é nosso Pai. Então, quer dizer que Ele é nosso Pai só para nos abençoar? Ele não é nosso pai para nos corrigir. Ele não é nosso pai para falar: olha, não faz isso, que isso é errado. Ele é pai. Então, nosso Deus, nosso Pai, ele não vai vir só dando presentes, ele não vai vir só fazendo a nossa vontade, ele vai vir abençoando a nossa vida, mas ele vai vir corrigindo, ele vai vir falando. A paz do Senhor, irmão Rodrigo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e a sua família. Amém. Glória a Deus. Então aqui diz o quê? Números 22, versículo 20 adiante. E diz aqui o quê? No 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e se foi com os príncipes de Moabe. Ali, Balaão, né, que Deus abençoe, meu querido. Que Deus abençoe. Amém. Abra as portas, aleluia, para o ministério que Deus tem na sua vida de lhe usar como canal de bênção. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois dos seus moços com ele. Interessante, quando eu estava meditando essa palavra, antes de abrir a live, eu pedi: Senhor, me dá uma palavra. E quando eu lia, Deus ia ali falando comigo, né? Hoje tu vai falar isso, é isso aqui que tu vai falar. A mim, Deus, que Deus te dê direção. Eu pode te garantir, se você tem fé, Ele te cura. Ele te cura. Aleluia, Deus. Ele vai te curar. Creia no teu Deus. Deus, creia, eu tenho um milagre. Meu neto, ele tomava 5 remédios controlados. 5. Hoje ele não toma nenhum.
Nenhum. O Senhor o curou para a glória e honra dele, o nome dele. Aleluia, Deus. E aqui o que que aconteceu? E a ira de Deus acendeu-se. Porque ele se ia e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta. E dois dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e se foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. E quantas vezes você tem espancado alguém? Como, minha irmã, eu tenho espancado? Tenho espancado aqueles que levam a palavra de Deus. Não tem dado ouvido. Quantas vezes você espanca alguém com palavras? Não dá valor a conselhos. Então aqui o Senhor usou a jumenta. A jumenta, aleluia, a jumenta viu o anjo com a espada. E a jumenta se desviou daquele anjo com a espada. E Balaão fez o quê? Espancou. E começou a espancar a jumenta. E muitas das vezes tem pessoas no teu caminho querendo te desviar da espada, querendo te desviar ali do que ia acontecer. E sabe o que que você faz? Não dá valor, você despreza. Por quê? Porque bom é aquela amizadezinha que te oferece uma falsa alegria. Bom é aquela amizadezinha que está na curtição com você, mas vai ali. Deus usa alguém, aleluia, Jesus, para mostrar que algo de errado está ali acontecendo. O que que você faz? Você aceita? Bem-aventurado aquele que aceita. Bem-aventurado aquele que aceita os conselhos de Deus, a palavra de Deus. Então aqui ele começou a espancar a jumenta porque a jumenta estava querendo o quê? Livrá-lo da ira de Deus. Livraram. Então muitas das vezes as pessoas podem olhar para você como uma jumenta. O que era uma jumenta? Quando eu estudava a palavra de Deus, o Senhor falava, jumenta era um animal que não tinha valor. Não tinha valor naquela época. Jumenta era aleluia, um animal inferior ali dos animais, aleluia, para carregar peso. Interessante como Deus foi ministrando. Então, muitas das vezes, nos trata como uma jumenta. Nós queremos ali mostrar o caminho certo que Deus está mandando. Nós queremos ali, olha, segue a verdade, segue o bom caminho, se desvia do mal. A jumenta estava simplesmente desviando dele por causa que o anjo estava com a espada ali. Olha só, é interessante como Deus ministrou, e muitas das vezes nós somos tratados assim, como jumentos. E começam ali nos desprezar, nos espancar com palavras, se afastam. Aleluia, Deus não dá crédito, trata nós como um jumento. Por quê? Porque nós queremos anunciar o evangelho de Deus, anunciar a verdade, anunciar o certo, anunciar, aleluia, Deus, o caminho certo que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Eu achei lindo quando o Senhor ministrou ao meu coração. Eu sempre acho linda a palavra de Deus. Aleluia, Deus, eu sempre acho. Então, aqui, viu-se, no 24, mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vindo, pois, a jumento, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Tá vendo? Ali, a jumenta teve o quê? Que apertar Balaão contra a parede, fazendo Balaão ser machucado. A palavra da verdade machuca aqueles que vivem mentira. A palavra da verdade aborrece aqueles que vivem mentira. A palavra da verdade, a pessoa sai batendo o pé e não quer ouvir. A palavra da verdade afasta pessoas que vivem mentira. Aleluia, Jesus. É, isso mesmo. Então, quando se fala a verdade, não quero ouvir. Então, aqui a jumenta teve que machucar ali Balaão entre a parede. E o que foi que ele fez? Espancou mais. Sabe que agora o Espírito Santo me traz à memória? Quando Jesus anunciou o Evangelho, quando Jesus estava ali na cruz, quando ele recebeu os açoites e espancaram mais a ele, porque ele estava ali anunciando a verdade.
Por que que você acha que os conhecedores da lei não receberam Jesus? Porque Jesus ele foi mostrar suas mentiras. Jesus foi mostrar suas hipocrisias. Jesus foi mostrar, aleluia, que eles eram santos, mas não queriam saber de estar com pecadores. Aleluia, o que fizeram com Jesus? Aleluia, espancaram mais. Feriram com uma coroa de espinhos. Machucaram seus pés, machucaram suas mãos. Aquelas mãos que tanto curavam. Aquelas mãos que tanto fizeram milagres, machucaram. Machucaram, por que que machucaram a Jesus? Porque ele veio para anunciar a verdade. Nele não havia mentira. E todo aquele que vive na mentira, ele não quer saber da verdade. Todo aquele que vive na mentira, ele não quer estar perto de quem fala a verdade. Ah, eu já sei o que eu vou ouvir. Eu já sei o que eu vou ouvir dali. Eu lá vou nada. Desprezam, bate, como Balaão estava ali massacrando a jumenta. E quantos estão pregando a verdade são massacrados, são desprezados. Mas esse é o verdadeiro evangelho. Porque o Senhor Jesus, por falar a verdade, passou por coisas muito mais difíceis do que nós. E os seus discípulos também. Estevão foi apedrejado por falar a verdade. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros, o corpo foi decepado. Outros morreram na arena. Outros morreram comidos pelos leões. Ah, aleluia. Sabe por quê? Por falar a verdade. Falar a verdade. Você, muitas das vezes, é machucado. Você muitas das vezes é desprezado, mas uma coisa eu digo, continua falando a verdade. Continua agradando o teu Deus. Você não veio para agradar homem, você não veio para agradar criatura, você veio para agradar a Deus. Se você está na verdade, vivendo a verdade, agradando a Deus, não te preocupa com quem você não está se agradando, não está se agradando de você. Deixa eles, ora por eles. Vai chegar a hora que o Senhor vai usar uma jumenta e vai falar. Vai abrir a boca da jumenta. Sabe aquela vida que eu coloquei na tua vida para falar a verdade, tu desprezou? O Senhor vai fazer isso. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso, Ele é Pai, Ele é Pai. E Pai cuida dos seus filhos. Então aqui diz o quê? Mas o anjo do Senhor pôs-se uma vereda de vinhas. Deixa eu ver. Não, eu pulei, né? E a ira de Deus acendeu-se. Deixa eu ver. Porque viu, pois, a jumento, o anjo do Senhor, né? Não, agora, mas o anjo do Senhor pôs-se uma vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vindo, pois, a jumento, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Olha só, agora, aleluia, Deus. Deus está preparando o lugar direitinho para mim fazer minha live. Não se preocupe. Eu não estou preocupado. Deus vai preparar tudo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em lugar estreito, onde havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora era Balaão e o anjo do Senhor. Vai chegar o momento que vai ser eu e o Senhor. Vai chegar o momento que vai ser você e o Senhor. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E vinda jumento, o anjo do Senhor deitou-se. Deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Tudo aquela jumenta fez, aleluia, para que Balaão entendesse que ela estava sendo usada para livrar Balaão. Ah, meu Deus! Quantos estão te tratando como uma jumenta? Quantos estão te tratando sem valor por você anunciar a verdade, por você falar a verdade e te desprezam? Quantos é filhos, é marido, é amigos, é irmão da caminhada, é irmão em Cristo, te desprezo, te trato como uma jumenta. Porque você quer o quê? O bem deles. Porque você quer o quê? Que eles não morram no caminho. Porque você quer o quê? Que eles não, que o Senhor, aleluia, não ali, aleluia, mate por causa da sua ira. Porque era isso que o anjo veio fazer. Foi isso, não foi? Então, olha aqui.
Aleluia, Deus. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha o poder de Deus. Abrir a boca de uma jumenta. Ah, ele abre, abre mesmo. A jumenta não tem estudo, né? A jumenta não sabe escrever. Às vezes eu coloco meus vídeos, meu Deus, eu errei aqui nessa sílaba. Vão falar, Senhor. Vão falar de mim que eu não botei uma vírgula. Vão falar de mim que eu não botei um acento. Vão falar de mim, Senhor. Que eu, Senhor, ali, olha, não sabe nem escrever e faz um vídeo, porque eu já escutei muitos falarem isso. Trado nós como jumentas por anunciar o evangelho. A pontuação pode até errada do meu português. Aleluia, Deus. Mas a palavra de Deus é certa. A palavra de Deus, aleluia, Deus não tem erro. Aleluia, a intenção é de anunciar a Ele, não é eu, não é o meu vocabulário, não é o meu português, não é de me mostrar a minha sabedoria, não. A intenção do trabalho é mostrar o Senhor, é mostrar a palavra dEle, o socorro dEle, o milagre dEle, a salvação dEle, o caminho dEle, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. E Deus é lindo. Aleluia, Jesus. E o que que diz? Abriu o Senhor, abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes. Aí você tá passando boa noite, Ana. Deus te abençoe, abençoe sua família. Aí você olha para o teu filho todo ignorante, se você dissesse, o que é que eu tenho te feito de mal para te me tratar assim? Aí se você olhasse para o teu marido e você dissesse, o que é que eu tenho te feito de mal para te me tratar com essa ignorância? Foi isso aqui, ó, que o anjo disse. Aleluia. Que a jumenta disse. Aleluia. E Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancaste 3 vezes? Aí você diz, por que que você me despreza? Porque eu oro pela sua vida? Por que você me despreza? Porque eu prego a verdade? Por que você me despreza? Você fala para os teus filhos, você fala para a tua família, para os teus vizinhos, para os teus irmãos em Cristo. Por que vocês me desprezam? Como essa, e o Senhor abriu a boca dessa jumenta. Então vai chegar a hora que Deus vai abrir a tua boca e você vai falar: por que que vocês me desprezam? Por que que vocês não querem minha amizade? Por que que vocês não querem meus conselhos? Por que que vocês não querem, aleluia, Deus, aleluia, Jesus, aleluia, eu, aleluia, ser usada por Deus? Só vocês que querem ser usados por Deus? Só vocês que Deus é com vocês e não pode usar um pequenininho, não pode usar uma jumenta sem estudo? Aleluia, pode. Tanto pode que ele abriu a boca da jumenta. Aleluia, Deus. Balaão tão cego que ele, quando a jumenta falou, ele ainda respondeu para a jumenta. Era para ele fazer o quê? Meu Deus, a jumenta falou. Só pode ser Deus. Você já viu algum animal falar? Mas Balaão estava tão cego, que a jumenta estava falando com ele e ele não estava vendo o poder de Deus. Porque se ele te enxergasse, ele dizia, uma jumenta falando? Ele poderia dizer, Senhor, estou falando comigo? Senhor? Como que pode um animal falar? Não. Sabe o que que ele fez? Ele foi responder para a jumenta. Aleluia. Olha o que ele respondeu. Interessante, né? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha a intenção de Balaão. Olha a maldade de Balaão. Por causa de alguém que estava querendo defender a vida dele. Por causa de um animal ali que servia a Balaão. E foi isso que fizeram com Jesus quando ele estava na terra. Mataram o mestre porque ele servia a nós. Ele veio para servir e não ser servido. Ele poderia se sentar lá no altar, vai lá orar na casa não sei de quem, vai lá fazer não sei o quê. Ele poderia ter feito isso. Ele foi servir. Ele foi até os pecadores, ele foi até os leprosos, ele foi até os enfermos, ele foi. Ele, como filho de Deus, rei, rei dos reis, senhor dos senhores.
ele foi servir. Ai, tem tantas pessoas tão longe do evangelho que acham que servir a Deus é estar todo arrumadinho, sentado num púlpitozinho, num altar ali. Ai, estou servindo a Deus. Vai lá, vai lá para os enfermos. Vai lá para os hospitais, vai lá pelos ribeirinhos onde você não pode abrir a boca às 18 horas da tarde. Não pode. Amém, Genice Maria. Que Deus te guarde e te livre de todo o mal e que toda seta saia da sua vida em nome de Jesus. Vai lá pregar o evangelho onde não tem ar-condicionado. Vai lá pregar o evangelho onde não tem água encanada. Vai lá pregar, porque era esses lugares que Jesus ia. Nos lugares mais difíceis, nos lugares, aleluia, onde não tinha conforto. Hoje tem gente que só vai fazer a obra se for de carro. Se tiver um carro para levar, eu não posso, porque eu não tenho carro. Jesus não tinha carro, mas ele tinha os pés, as sandálias do Evangelho. Jesus tinha sandálias do Evangelho. Aleluia, Deus. É lindo, né? O Senhor é lindo, não tem como não amá-lo, não tem como. Aleluia, Deus, não tem como não querer esse Deus maravilhoso. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta? Em que cavalgaste desde o tempo que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Você está entendendo? Tem pessoas que te tratam mal que você trata bem. Teus filhos muitas das vezes te tratam mal. Você está cozinhando, você está limpando, você está lavando, você está ali preocupado se comeu, preocupado se dormiu, se chegou em casa e tratam mal. O teu marido chega e você está ali com tudo pronto e trata mal. E trata mal. Aí a jumenta disse: porventura, não sou eu tua jumenta que cavalgaste desde tempo? Sempre esteve com ele, costumei alguma vez a fazer assim contigo. A jumenta nunca tratou mal. Aleluia, Deus. A Balaão. E ele tratou ela mal. E assim foi o Senhor Jesus quando veio à terra. Não tratou ninguém mal, mas fizeram a maldade com ele. Fizeram maldade com o Senhor, trataram ele muito mal. Aleluia, não, aleluia, para ver o ser humano. Então, muitas das vezes, você está fazendo bem para as pessoas e as pessoas estão te fazendo mal. Aí você diz: mas eu te tratei assim. Eu fiz isso com você para ser tratada do mesmo jeito. Foi isso que a jumenta disse. E olha que era porque era uma jumenta. Imagine se fosse um ser humano. Você está entendendo? E aqui, aleluia, Deus, olha só. Então, agora o Senhor entra. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Senhor, abra os olhos desses que estão tratando, Senhor, aqueles, Pai, que estão ajudando, Pai. Senhor, abra esses olhos que estão que nem os olhos de Balaão, Senhor, maltratando aqueles que estão abençoando, aqueles que estão clamando por eles, aqueles que estão ajudando em oração, Senhor, pregando a verdade. Abra os olhos desses que estão como os olhos de Balaão, Senhor. Abra, Senhor. Então, o Senhor, abra os olhos desses esposos, abra os olhos desses filhos que estão como os olhos de Balaão, Senhor. Aleluia, porque não quer aceitar os conselhos dos pais, não quer aceitar a palavra que é verdade, não quer aceitar a verdade, a tua verdade, Senhor. O teu caminho de vida e não de morte. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Oh, maravilha. Aleluia, Deus, que estava no caminho. Aquela jumenta que só servia para servir Balaão, ela tinha enxergado o anjo do Senhor. Por isso que tem que sermos pequenininhos. Se você é desprezado, se você está vivendo como se fosse uma jumenta, não te preocupa. Deus te dá visão, que aleluia, Deus, que muitos aí não têm.
Aleluia. Sabe por que que pessoas têm inveja de você, que você não tem uma faculdade, você não tem uma casa bonita, você não tem, aleluia, isso e aquilo, mas você tem visão, aleluia, de Deus que muitos não têm. E você não entende. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso. Oh, Senhor, como eu amo a palavra de Deus. Como eu amo esse Deus. Aleluia, Jesus Santo, é o Senhor da glória. Aleluia, Deus, você, aleluia, Deus, aos olhos dos homens pode você estar sendo desprezada, aos olhos da criatura, como essa jumenta, mas aos olhos de Deus, Deus está tão perto de você, Deus te dá cada visão, Deus te revela cada escondido, Deus se revela cada mais para a sua vida. Aleluia, Deus. Então, aleluia, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Imagine um anjo cegando, o Senhor chegando com esses que não desprezam. Por quê? Por que que você despreza se ela está orando por ti? Por que que você despreza? Se ela está pregando a minha verdade, ela prega o que eu mando. Não é assim que as mães são? Oram pelos filhos? Não é assim que você ora pela sua esposa, pelo seu esposo? Não é assim que se trata uma família e Deus chegasse com eles? Por que que você está desprezando alguém que chora, que jejua pela tua vida, que ora pela tua vida? Por que que você está desprezando? Imagine o Senhor chegando conosco e dizendo: por que que você está desprezando? Eu só coloquei na tua vida para te ajudar em oração. Eu só coloquei na tua vida para abrir os teus olhos que teu caminho estava indo pelo errado. Ah, Senhor. E todos nós vamos prestar conta com Deus. Não se preocupe que Ele vai aparecer. Ele vai sim aparecer. Ele virá como juiz, como justo juiz, e vai dizer: por que desprezaste? Por que trataste mal aqueles que eu enviei para a tua vida? Para te mostrar o caminho certo, para falar do meu evangelho, para viver a verdade, não viver de mentira, de aparência, de hipocrisia. Ah, aleluia, Deus. Aleluia. E eis que eu saí para ser o teu adversário, o próprio Deus, o próprio anjo de Deus. Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. E aí? Você está preocupado por causa que as pessoas estão desprezando? Sabe por que te desprezam? Está aqui a resposta. Porque eis que saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de Deus. As pessoas desprezam os outros porque eles têm o caminho perverso, o coração perverso diante de Deus. Diante de Deus. Cuidado quando desprezar um pequenino do Senhor, uma jumentinha. Cuidado, cuidado. Deus está vendo. Deus está vendo a maldade do seu coração. Deus está vendo. Aleluia, Deus. Então não te preocupa, porque esses que te desprezam, que você tem orado, que tem chorado, que tem aconselhado, Deus está vendo a maldade do coração. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviara diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Olha aí. Quem que ia ser salva? Aquela jumenta desprezada que estava apanhando ali, porque estava enxergando a verdade, porque estava enxergando a Deus, porque estava enxergando o anjo de Deus, porque estava enxergando a palavra de Deus, e porque estava enxergando pelos olhos de Deus. Ela que seria salva. Você está entendendo? E ele disse: e eu te mataria e deixaria ela com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Oh, Senhor, como é bom quando a gente se arrepende e não soube que estavas no caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos,
torna-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, te falarás. O que que Deus queria? Somente mostrar o que tinha no coração de Balaão ainda. Simplesmente isso. Aleluia. Henrique, meu querido. Eu vou lembrar que eu tenho um sobrinho que o nome é Henrique. Para mim não esquecer, não esquecer de você. Agora eu já uni, né? Você é o meu sobrinho, não tem como mais esquecer, Henrique. Porque a gente vai chegando à idade, vai começando a esquecer algumas coisas, né? Então, meus queridos amados do Senhor, a única coisa que Deus queria, aquela ali, era mostrar a Balaão a maldade que tinha no coração dele. E é isso que vai fazer. É isso que Deus vai fazer na vida daqueles que estão desprezando você. Amém, Eunice, de Sapucaí, Pará. A paz, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. É falando com Deus. É isso que Deus vai fazer. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar, ele vai abrir os olhos dessa pessoa e vai dizer: ei, aleluia, eu sou na vida dela, não sou só na tua, não. Eu também sou na vida dela. Eu não sou só na tua vida, eu sou na vida dele. Deus vai mostrar, é Deus que vai mostrar. A mim. Oh, Maria, eu também. Você não acha que eu sou como uma jumentinha? Acabei de falar que eu não sei escrever direito, não sei falar direito, mas graças a Deus que educa, respeitar os outros, eu sei. Respeitar os outros, graças a Deus, eu sei. Sei respeitar, aleluia, Deus. Sei quando eu tenho que sair, sei aonde eu não sou bem-vinda, eu me retiro. Então, isso aí, eu posso não saber escrever direito, ser uma jumenta. Eu me coloquei no lugar de uma jumenta, eu não me coloco num lugar alto, não. Quem disse que eu me coloco? Eu prefiro ser uma jumenta e ter visão de Deus. Eu prefiro ser uma jumenta e o anjo, eu ver o anjo do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Né, Maria? Eu prefiro ser uma jumenta e Deus ser comigo. E Deus ser comigo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Entendemos a palavra de Deus?